Muitos já esperavam uma vitória do tricolor paulista, tá na Série A, mas o jogo foi bem fechado, o Goiás ali segurando, até que o São Paulo resolveu a parada e teve uma expulsão, que para muitos é polêmica, para outros não. A gente vai contar essa história e depois você vai comentar. Bem-vindo, Dedê! Ei, então juntar nós dois. Nesta fase da Copa do Brasil não tem essa de poupar jogadores, como aconteceu contra o Águia de Marabá. Ao contrário, Arboleda, Ferreirinha e Luciano voltaram ao time titular, assim como Rafinha, sem contar Lucas, que cumpriu suspensão no Brasileirão. O Goiás, que não vive grande momento na Série B, chegou chegando. Thiago Galhardo marcou aos 2 minutos no rebote de Rafael, mas ele estava impedido. Depois disso, as ações foram comandadas pelo atual campeão da Copa do Brasil. Mas o time tinha dificuldades para ser produtivo. Jogando em casa, o gol não saía. Aos 34 minutos, as coisas poderiam mudar. Após esta falta cometida por Marcão Silva, que tinha voltado ao time em Luciano, cartão amarelo. Mas o VAR chamou e a cor da punição mudou. A meu ver, uma falta temerária, com excesso de força, mas quando vai ali para o recurso do VAR, acaba observando o lance em câmera lenta, acaba que o lance fica com proporção e excesso de força, entendeu? Mas é a interpretação do árbitro, não tem o que falar, não tem o que julgar dele, a interpretação dele. Aí tudo melhorou. O gol era questão de tempo, certo? Vejam só, Wellington cruzou para Lucas, não deu. Calma. Ah, ótima finalização de Luciano, mas por pouco. O Caleri não perdoaria após receber na área e finalizar com consciência. Porém, David Braz, ele mesmo, fez isso aí. Salvou o Goiás e o São Paulo não abriu o placar no primeiro tempo. Senhoras e senhores, sim, o gol era questão de tempo. Paciência, pô. No primeiro minuto da segunda etapa, o atacante Eric, que havia acabado de entrar no lugar do volante Bobadilha, cruzou para Caleri, que chutou. Tadeu defendeu no rebote, Luciano fez 1-0. Presente para o Luciano, para meter no fundo da rede e abrir o placar do jogo no Morumbi. Há várias alternativas para destravar um bloqueio baixo. Chutes de meia distância, que tentamos vários, desdobramento por fora, vindo de dentro ou bem aberto, bola parada. Afinal, você está pressionando o adversário em seu campo e ele comete mais faltas. Contudo, mesmo perdendo e com um jogador a menos, o Goiás não permitiu que o tricolor paulista aplicasse uma goleada diante dos mais de 45 mil São Paulinos nas arquibancadas. Logo após o gol, Luiz Gustavo, neste chute, por pouco não ampliou. Mas o cenário da primeira etapa se repetiu. O São Paulo ali, presente no setor defensivo esmeraldino, mas nada acontecia. Espaços bloqueados. E um golaço de Caleri aconteceu, mas foi anulado por impedimento pela arbitragem. É o mais difícil do futebol. É o mais difícil no futebol, trabalhar sem espaços. Com a obrigação de encontrar os gols de maneira imediata. É o mais difícil. Pergunte a qualquer treinador quando uma equipe arma 2 bloqueios bem estreitos e fechados. Por isso, os jogadores que geralmente resolvem nos espaços curtos solucionam estas situações complexas, fazem a diferença neste tipo de partida. A muralha do Goiás tinha que ser derrubada. E o segundo gol, agora sim podemos falar, era questão de tempo também. Tadeu espalmou o chute de Luiz Gustavo e na sobra, Caleri ampliou. Do São Paulo no Morumbi, Caleri! Com respeito ao gol, a insistência. É bonito sempre fazer gol. Hoje tive várias oportunidades, mas gol sempre é gol. E o time insistiu muito em tentar ir por fora, tirar cruzamentos ou ir por fora e tentar buscar no facão de algum jogador para tentar terminar a jogada. Deu certo, a gente fez 2 gols. Teve a questão do Caleri ali também, eu acho que a expulsão do Marcão foi importante, porque ele foi um pouco mais violento ali.
Mas o Caleri também deixou o braço, foi uma jogada que o Sander tomou uma cotovelada, poderia ter igualado um pouco mais. Então, é ter calma, ter tranquilidade, ainda a gente tem o jogo, a gente sabe o quanto é difícil, mas na nossa casa nós somos muito fortes, vamos levar esse jogo para lá, para a gente poder buscar essa classificação. E esta vitória, Luiz Ubeldia fez questão de dedicar a 2 jogadores. Encerramos então com o técnico Luiz Ubeldia. Una cosa, quiero dedicarle el triunfo a Pablo Maia e a Alisson. Só uma coisa, quero dedicar a vitória a Pablo Maia e Alisson, que são 2 jogadores super importantes. A equipe sente falta deles, querem seu bem e merecem ser recordados, porque não é fácil estar machucado, principalmente no futebol brasileiro, que os jogos vão passando e parece que é algo eterno a eles. Pero que sepan que nosotros siempre estamos pendientes de ellos y este triunfo dedicado a los dos. Bom, vamos então ao lance mais polêmico da partida. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o Marcão, num primeiro momento, recebe um cartão amarelo por uma pesada, uma solada. Não foi solada porque foi com a lateral, não é, da chuteira. Mas, enfim, nesse lance, o Jonathan Pinheiro, árbitro da partida, dá o cartão amarelo. O VAR recomenda a revisão e aí ele volta com o cartão vermelho. Para você, a decisão foi correta? Para mim foi correta, Loirão. E te falo mais, a gente, ouvindo ali a declaração do David Braz, jogador extremamente experiente, já há muito tempo atuando no futebol brasileiro, passou por diversos bons clubes do futebol brasileiro, ele fala, o Marcão sempre foi um cara que chegou firme, né? Um jogador de meio de campo, que defende bem, que normalmente ele vai para a bola dividida com muita vontade, que é da característica de um volante, mas ele passa da linha, né? Esse chute que o início da jogada, quando ele tenta dividir a bola, chutar a bola, até aí para mim normal. Só que aí ele passa da conta, né? A perna dele o pé dele vai no rosto do Luciano. Para mim o árbitro foi bem, no momento de repente ele não conseguiu enxergar. Até a gente estava conversando aqui, o Luciano é um cara que valoriza muito qualquer tipo de contato dentro do campo, então a arbitragem deve ficar muito esperta quando o Luciano está envolvido em qualquer jogada, por isso que teve a interferência do VAR e para mim o cartão vermelho foi correto. Agora, só um detalhe, geralmente quando o Luciano, ele gosta de valorizar no sentido de exagerar e até simular, já ganhou cartões por isso, então o árbitro, num primeiro momento, olha e dá um amarelo, uma chegada muito dura, muito forte. Ontem eu ouvi o Sálvio, que várias vezes vem aqui no Jogo Aberto, Sim. participa aqui na Band dos programas. O Sálvio disse que como ele chegou com a lateral do pé e na lateral do rosto, esse contato era para amarelo, na opinião dele, Sálvio. E eu fico até desconfortável para discordar dele, mas eu vejo como uma entrada temerária completamente, não só porque pegou no rosto, mas levanta demais o pé e aí acerta o adversário e para mim o vermelho foi bem aplicado. E, Loirão, esse tipo de jogada, quando o jogador vem e dá esse bicão na bola, ele tem o tempo, depois desse contato com a bola ou numa bola dividida com o jogador, de diminuir esse movimento. E ele não diminui o movimento, ele continua subindo com o pé no rosto do Luciano, por isso que o cartão vermelho para mim foi correto. Só que quando você tem um lance assim, acontece qualquer outra coisa na partida e os jogadores do outro lado também reclamam. O Caleri, que acabou levando o cartão amarelo, ele deu uma espécie de cotovelada, não sei se dá para dizer assim, no Sander e recebeu o cartão amarelo por isso. Já o Goiás gostaria que esse cartão fosse vermelho. Então, Leirão, assim, eu vendo essa imagem, eu não vi outra imagem se o cotovelo do Caleri realmente toca no rosto do adversário. Porque eu vejo o movimento do braço que ele faz, né, para não ser, para o jogador não antecipar ele, agora, ele faz o movimento da cotovelada. Agora, eu não sei se esse cotovelo chegou a tocar no rosto do adversário. Eu não vi outra imagem, tá? Por isso que eu tô falando isso agora. Se esse cotovelo chegou a tocar no rosto do adversário, o árbitro se equivocou dando só o cartão amarelo. Por essa imagem? Por essa imagem, para mim parece que pega no rosto do adversário. Então... E aí o árbitro erra dando só o cartão amarelo. Teria que ter dado o cartão vermelho. Ó, o lance de novo, ó. Agora, tá vendo? Ele faz o movimento. Ele não faz o movimento com o braço no alto, ele faz o movimento aqui, ó. Agora, ele querendo se desvencilhar porque ele tá com o domínio da bola, tá na frente. Por que ele faria uma coisa dessa? Seria por maldade? Não. Então, eu não consigo ver muito... Pro Caleri, eu não vejo muita vantagem em fazer isso. Porque ele já tá com a bola, dominada, tá na frente do adversário, tá tentando sair. Então, eu acho que o árbitro levou em consideração, talvez, essa posição, não sei. Assim, o critério da arbitragem nesse tipo... Há controvérsia, mas o critério da arbitragem nesse tipo de lance, quando é a mão no rosto, a gente vê direto o árbitro dando cartão amarelo e às vezes o jogador até acaba simulando, porque a bola, às vezes o braço bate, a mão bate no peito, às vezes no pescoço, o cara leva a mão pro rosto.
e aí acaba tomando o cartão amarelo. Então, volto a falar aqui, eu não vi uma outra imagem, seu cotovelo, né, o gatilho, quando ele faz o movimento, toca no rosto do adversário. Porque se esse movimento, por mais que ele não tenha tido a intenção, toca no rosto, o árbitro se equivocou, sobe um cartão amarelo. Normalmente eles estão marcando isso, né? Quando você tem esse contato através do cotovelo no rosto do adversário, tem sido um lance até para cartão vermelho. É uma tendência que a gente vê na arbitragem, principalmente no Campeonato Brasileiro esse ano. Agora, quero falar do jogo, porque antes da expulsão do Marcão, o Goiás já estava super fechado, uma linha de 5 ali, bem definida. Mais do que isso, a gente viu que o Galhardo conseguiu até fazer um gol bem anulado, mas o São Paulo não tinha muito espaço, não estava conseguindo vencer essa defesa do time adversário. E aí depois, com um homem a menos, claro que facilitou, tanto que o Subeldi, esperto, começa o segundo tempo tirando o Bobadilla para colocar o Eric, que participou do primeiro gol. E aí você tem que aplaudir, porque aí é a leitura do treinador, porque muitas vezes o adversário, quando fica com o jogador a menos, o treinador não tem a ousadia ou a coragem de abrir mão de um volante que não vinha jogando bem o Bobadilla, mesmo com a igualdade numérica, e aí ele coloca o Eric. Aí o Eric consegue dar um pouquinho mais de amplitude no jogo, o São Paulo começa a ter um pouquinho mais de dinâmica, mais espaço. O São Paulo, no primeiro tempo, ele foi superior, teve algumas oportunidades, mas devido a esse bom sistema defensivo do time do Goiás, que justo, né, até porque você tem a possibilidade de decidir em casa. Então você 0-0, 1-0 até quando o São Paulo faz o gol. O Goiás continuou se defendendo, mas o São Paulo foi muito bem, principalmente no segundo tempo, com a entrada do Eric. E é legal quando o Caleri e o Luciano estão naquele dia, ou nesse caso noite, inspirada. Por quê? Primeiro, o Caleri chuta, o Tadeu espalma e o Luciano abre o placar. E depois, aí quando se define o 2-0, quem chuta, o Caleri vai lá, a bola chuta, o Luiz Gustavo chuta e o Caleri pega esse rebote. Então a gente vê que os dois artilheiros marcando é importante para o São Paulo. Isso dá mais confiança para o time. Muito mais confiança, e vamos ser justos, né, Loirão? A gente estava conversando aqui das atuações do Luiz Gustavo. Depois da ausência principalmente do Alisson, que era o grande jogador desse meio de campo, a cada jogo ele está se dedicando mais, está se adaptando mais, chegando mais na intermediária, finalizando, e ontem mais uma vez fez um bom jogo. Concordo, tem se destacado mesmo, tá se doando para o time.